pessoal, sejam todos super bem-vindos a mais um episódio aqui do canal Longidade, comigo, J. Júnior, e com a doutora Daniela, que desta vez seremos o seu guia no incrível mundo da longevidade. E hoje, qual que é o tema que vai prender a atenção da gente? A gente vai se aprofundar num tema que se chama proteções jurídicas para a longevidade. A gente está super ansioso para poder explorar esse tema e responder algumas perguntas que você com certeza tem, do tipo: quando devo interditar um longevo? Como você pode perceber, o episódio vai ser interessante. Mas antes, eu tenho que trazer duas informações para vocês, dois avisos, né? O primeiro deles é que, se você ainda não fez, se inscreva no nosso canal e clique no sininho. Isso vai garantir que você não perca nenhum dos nossos episódios, cheio de conteúdos valiosos como esse. E tão importante quanto que você siga a gente nas nossas redes sociais. Diariamente a gente compartilha uma variedade de conteúdos e informações essenciais para nós longevos. É uma ótima maneira de ficar por dentro de tudo que acontece por aqui e ampliar ainda mais o seu conhecimento sobre como ter uma vida mais longa e com maior qualidade de vida. E agora, sem mais delongas, é hora da gente apresentar o nosso ilustre convidado de hoje, que é o Dr. Marcos Garizio Sartori Haddad. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado por aceitar o nosso convite. Por favor, apresente as suas credenciais para a gente. Obrigado pelo convite, por poder participar desse podcast, né? Eu sou Marcos Garizio Sartori Haddad, sou advogado, atuo na área de direito de família, né, que abrange o direito da pessoa idosa, trabalho com direito imobiliário e direito empresarial. Legal. Sou do escritório Garizio Sartori Haddad Advogados, sou um escritório familiar, desenvolvido mesmo para atender de uma forma personalizada os clientes. Então a gente não é muito grande, mas é um escritório que visa sempre o bem-estar do cliente. Legal, e tão personalizado que você está aqui hoje com a gente, né? Contribuindo muito e trazendo, né, Dani? Aí a experiência dele para o nosso público. Exatamente. Então aqui a gente não perde tempo, doutor. A gente quer fazer perguntas. E a primeira delas que eu tenho aqui é: o que é curatela? E em que situação ela costuma ser aplicada? Então, a curatela é um meio jurídico, né, legal, de você interditar uma pessoa que esteja com alguma dificuldade de exercer a capacidade civil, né? Então, a pessoa que não consegue administrar os seus bens, não consegue administrar suas finanças, ou até o seu dia a dia, essa pessoa precisa ser interditada para que seja cuidada por alguém que possa fazer isso por ela. Tá. Quais são as situações que mais aparecem demandando essa questão da curatela, da interdição? Normalmente, observando na questão de pessoas, né, idosas, seria mais pela questão de ela ter alguma enfermidade no fim da vida, que ela não consiga se locomover. Então, às vezes, não é nenhuma interdição total e sim parcial, ela vai ter o direito de exercer sua vontade, mas ela precisa de um auxílio. Então, normalmente são nesses momentos que ela precisa ser interditada, até para proteção numa eventual tentativa de fraude, né, que acontece muito. Às vezes a gente tem uma questão que a interdição ela precisa chegar a casos muito extremos, né? Só realmente com um critério de incapacidade. Mas a gente vê que não é assim, né? Às vezes você pode trazer isso do ponto de vista mais precoce quando já tem uma certa dificuldade, se é um desejo da própria pessoa. Sim, né? sim. Existe a possibilidade da pessoa até nomear alguém para exercer essa função, nessa administração dos seus bens, uma pessoa de confiança, para que não entre alguém ou que, de repente, se aconteça alguma coisa com ela no futuro, ela não fique desassistida mesmo, né? Exatamente por esse fato, né? Então, eu até tenho uma pergunta aqui, que é assim: como que a curatela ela é diferente de outras formas de proteção jurídica, né? Como a tutela e a guarda, né? Que são, acho que tem essas formas. A curatela, a tutela, normalmente a gente utiliza a tutela para a criança, a guarda é dos pais da criança, não fala muito em guarda da pessoa idosa. Perfeito. Né? O que se fala é da curatela, porque ela é uma pessoa que teve sua capacidade, exerceu sua vida civil e ela perdeu essa capacidade, então normalmente por uma enfermidade. Então ela precisa de um curador para cuidar dela, para exercer. Lembrando sempre que a curatela é uma questão, uma situação legal para você nomear alguém para poder cuidar da vida civil dessa pessoa.
Mas o cuidado com a pessoa idosa é dever não só dos parentes, dos familiares, mas como da sociedade, do poder público e de todos da É comunidade. uma responsabilidade. É uma né? responsabilidade de todos. A gente entraria, de repente, aí um filho, que não é o caso nosso aqui, né? Não é o nosso tema, mas um filho ou filha que negligencie nos cuidados com um idoso, né? Exato. Com um Inclusive, longevo, Inclusive é passivo de previsto pena. no Estatuto da Pessoa Idosa esse abandono, né? Colocar numa casa de repouso e abandonar é tido como uma infração. Então, eu gosto muito de utilizar essa analogia. Quando você falou filho, eu achei que você ia para esse lado. É engraçado como o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela prevê os mesmos direitos que o Estatuto da Pessoa Idosa, né? Que é o direito à cultura, a convívio social, direito à saúde física, mental. Tudo isso é previsto tanto em um quanto o outro. Então, o Estatuto da Pessoa Idosa veio mesmo para ajudar, né, essa parcela da sociedade que se sentia desassistida. Então, ó, dever de todos, não é dever só dos familiares, é de todos. Legal. Ô, Dani, eu tô fazendo pergunta aqui, tá? Não, fica sossegada. Eu gosto de fazer pergunta. Doutor, quais são, então, os requisitos legais para a gente iniciar um processo de curatela? Então, a primeira coisa que tem que ser observada é se a pessoa tem a incapacidade, né? Parcial, total, mas se ela tem essa incapacidade, normalmente feita por um médico que sempre acompanha ela, ou até por um perito. Porque é importante informar que quando vai entrar com a curatela, precisa apresentar esse laudo, né? Esse atestado de que a pessoa não tem essa capacidade. Senão o juiz não vai analisar, obviamente sempre ele vai chamar, é muito rigoroso o processo da curatela, exatamente para não ter uma situação de interditar uma pessoa que tem sua capacidade e prejudicar ela. Até recentemente, quer dizer, não tão recentemente assim, mas o assunto voltou à tona com o caso do Cid Moreira, né? Que parece que os filhos, aliás, ele é meu conterrâneo, né? Eu sou de Taubaté, que os filhos estavam querendo, acho que interditar ou indo mais para o lado da herança, porque a mulher dele, enfim. Então, tinha alguém querendo fazer, eu acho, né? O tipo de interdição. E ele mesmo estava sendo dado como lúcido, capaz, sei lá qual que é o termo, e ele poderia não querer, isso. Essa questão compulsória funciona? Como que é isso? Essa questão compulsória sempre vai funcionar quando a pessoa não tem atestado a mesma incapacidade. Por um médico, por um perito, né? Às vezes precisa do assistente social, a pessoa que não tem aí uma possibilidade da vivência dela no local onde ela está. Nós tivemos um caso, né, que a pessoa morava num local que era insalubre. A família retirou 17 caçambas de lixo, né? A pessoa era acumuladora. Então, é uma necessidade de você fazer. Óbvio que essa pessoa não era lúcida, foi atestado que ela não era lúcida pela questão dela, mas tem que ser sempre observado. E uma coisa que é muito difícil para algumas famílias é você ter essa ruptura, né, da pessoa, do convívio dela, para ela ir para uma casa de repouso, de repente, que às vezes é necessário. Muitas vezes eu já tive muitos clientes falando, mas eu vou colocar numa casa de repouso. Sim, é melhor para ele, para aquela pessoa. Que ela receba os cuidados que Exato. precisa, A gente não tem essa capacidade que as pessoas que trabalham nesses lugares têm de cuidar da pessoa idosa. Eu passei por algo parecido, né? Estava até falando com a Dani, com a minha mãe. Eu sou filho único. Minha mãe estava com demência e chegou uma hora que eu sozinho não tem como. Eu vou dar banho na minha mãe, né? E outra, a gente tem que trabalhar, né? Sim, não, isso é... Então você tem que arrumar, ou você traz gente para tua casa, né? Mas assim, você tem que lançar mão de profissionais, de terceiros. E é muito difícil. No ambiente hospitalar, às vezes a gente vê isso. Até no tratamento do paciente oncológico, que às vezes se vê mais debilitado, se vê mais dependente, os filhos trazem um pouco essa culpa. Fala, poxa, mas eu vou interditar o meu pai, eu vou colocar o meu pai numa casa de repouso. Eu acho que às vezes até o processo da curatela. Nossa, mas eu vou fazer essa interdição. Dá a impressão que você está passando por cima da pessoa, né? Como se você estivesse se apossando
de algo ou também esse sentimento do abandono, de você colocar numa casa de repouso. Mas eu acho que você tem que ver, na verdade, o cuidado como um todo. Se a pessoa está recebendo o cuidado que é adequado, se você não tem as condições por questão profissional, pelo seu dia a dia, você não consegue atender a demanda, né, do seu pai, daquele paciente longevo, você tem que ir para outras medidas para que ele receba uma questão isso técnica, né? Porque a gente não tem essa técnica, inclusive, de levantar uma pessoa idosa. Nossa, É muito difícil sim, quando não consegue andar, larga o corpo. É muito difícil. Então, não é uma agressão, né? Sim. Muito pelo contrário, é um cuidado. E também temos que observar pela família que vai fazer isso, ou a pessoa que for fazer essa interdição, que ela pode responder pelo abandono do idoso. Então, ela tem que pensar que o cuidado, o direito do idoso à sua saúde mental, sua saúde física, é muito maior, né? O direito à vida é muito maior, né? exato, do que essa questão do direito de poder decidir. Se ela tem uma capacidade parcial, ela vai ser levada em consideração isso para ela poder tomar as decisões. Então, ela toma decisões assistidas, né? Que isso ajuda, alguém ajudando ela a tomar as decisões. Sim. Tá? Eu fico pensando aqui, né? Eu sempre busco perguntas tentando imaginar o que acontece com pessoas da nossa audiência. Então a gente vê, por exemplo, muito casos de irmãos, né? Tem filhos, tem lá 2, 3 filhos, Sim. e aí às vezes acontece assim, não, um quer, por exemplo, interditar ou colocar numa casa, e os outros ou o outro não quer. Como que isso legalmente é tratado? Se chega-se a esse ponto de ter que ir para a justiça, porque um quer e o outro não quer? Como que acontece? Normalmente a curatela é feita judicialmente. Tá. Normalmente não. Toda vez é feita judicialmente. Tá. Porque você está retirando o direito de uma pessoa de tomar as decisões, né? Você está colocando ela sobre a proteção de outra pessoa, sobre o auxílio de outra pessoa. E quando acontece isso, a pessoa precisa ter a consciência de que não é uma agressão ao pai ou à mãe, né? Esse filho está protegendo os direitos do pai e da mãe. Que amanhã ele pode assinar, pode ser, se ele está sem a capacidade de discernimento, ele pode ser levado a assinar documentos por terceiros, né? Aham. Então isso é uma proteção, não é uma agressão. Não significa e não pode significar a retirada dessa pessoa do convívio do outro filho ou da família. Porque também é uma proteção do Estatuto da Pessoa Idosa o convívio com os familiares. Tá. Então, o curador não é dono, e quando a gente falou não tem a guarda, porque ele não tem o direito de tirar essa pessoa do convívio dos demais, inclusive da comunidade que ele pertence. Vai colocar numa casa de longa permanência, tem que ser colocado numa casa que ele tenha ali o acesso, que as pessoas tenham acesso, tem que tomar o devido cuidado de que todos os familiares consigam ter acesso. Tá. Né? Então, isso é importante, ter a consciência de que isso não é uma agressão à pessoa, e sim um cuidado. Então, mas, e a minha pergunta é, se eu quero e a Dani não quer, Uhum. eu quero, eu vou entrar com um processo. É isso? Sim. Eu vou entrar na justiça pedindo essa curatela, e aí o juiz vai julgar em detrimento de se eu quero, se ela não quer, né? Sendo minha irmã, ele é que vai decidir se é o caso de dar ou não e para quem? Sim. O juiz vai decidir observando o seguinte, se ele vai dar ou não, baseado na perícia. Perfeito. Tá. Então, não é o filho que quer ou o filho que não quer. É a necessidade ou não, isso, a necessidade ou não daquela pessoa ser interditada. Porque se ela não tem essa necessidade, Não vai o fazer. juiz não vai dar. E aí, se um não quer, mas está provado pela perícia que é necessário. vai Exato, ser feito. porque não está protegendo a vontade de um ou de outro, e sim o direito da pessoa idosa. Pode ser. Tá. Então, é o direito da pessoa idosa que está sendo protegido, como analogia que a gente sempre faz à criança, é sempre o melhor interesse Tá. para aquela pessoa. Legal. Então, vai ser observado com base na perícia, e é um processo muito rigoroso. Tá. E tem que ser rigoroso, porque às vezes, né, já tivemos vários casos ali de fraude que a pessoa interdita, utiliza o valor e não valores altos. Não é uma pessoa com muito patrimônio, é pessoa que tem uma pensão, Mas é tudo que ela tem. né? Exato, é tudo que ela tem. Então, aquilo, a pessoa coloca e desvia aquilo, não protegendo o idoso, então tem que ser rigoroso. O juiz tem que observar,
tem que prestar contas, porque é um cargo que você assume. Isso, essa era a próxima Tem que pergunta. prestar Quais conta. são os direitos e deveres de quem é um curador? O curador tem o direito de exercer a atividade civil daquela pessoa, né? Mas é muito mais deveres do que direito, porque ela tem que observar sempre o melhor interesse para aquela pessoa, observar se os interesses para aquela pessoa estão sendo observados, né? Então, por exemplo, uma venda de um imóvel dessa pessoa, você vai precisar de uma autorização judicial. Todo o processo de curatela vai ter o Ministério Público atuando. Então, o Ministério Público vai opinar sobre aquela venda, por exemplo, se é para benefício de alguém, ou desviar, ou dilapidar o patrimônio, ou se é para manter o custo daquela pessoa. Porque a gente sabe que é custoso, né? Uma pessoa com enfermidade, que precisa de cuidados, é muito custoso. Então, onde seria direcionado exatamente. esse dinheiro, né? E essa pessoa vai ter que prestar contas, periodicamente. O juiz determina como que ela vai prestar contas. Se vai ser 1 ano, 2 anos. Por exemplo, uma pessoa ela tem já um curador e esse curador já está no seu exercício da atividade, mas, por exemplo, uma outra pessoa na família desconfia que realmente ele não está agindo de boa fé, não está cumprindo realmente esses direitos e deveres que ele tem de curador de forma correta. Tem como uma outra pessoa intervir, por exemplo, levar isso judicialmente e falar, eu preciso que esse curador seja investigado, seja melhor avaliado, porque eu acho que ele não está agindo de forma correta. Tem como fazer isso judicialmente? Sim, sim. É uma forma de você, como outros parentes, outros filhos, né, não podendo deixar que seja dilapidado o patrimônio, eles têm que observar e têm que analisar o que está acontecendo. Então, se ele desconfia, obviamente, se ele tiver provas disso, porque ele vai imputar um crime, né? Sim, Ele vai falar que a pessoa está Uma dilapidando. denúncia, não é uma Exatamente. denúncia. Tá? Não é só, eu acho, né? Não, tem que ter provas. morais, né? Exatamente. Pode responder até criminalmente, né? Por calúnia. Então, se a pessoa desconfia e analisar, tiver provas de que foi exercida de forma irregular essa curatela, ela pode sim pedir a destituição do curador, Tá. né? Para que saia esse curador, seja nomeado outro, né? De confiança. Se o juiz entender que tem brigas e não deve ser um curador da família, ele pode nomear inclusive um curador judicial, né? Que é o dativo, que a gente chama, para Dativo. curador dativo, para exercer a função, que é uma pessoa que, obviamente, ele tem confiança do juiz, ele vai receber para isso, ele vai ter um valor para receber, para exercer essa administração. Ele é um administrador. E essa pessoa, se ela tem a curatela e ela age de modo indevido, ela responde judicialmente também, por isso, inclusive, com o risco de ser preso ou não? Como é que funciona isso? Depende do que ela fizer. Do que ela cometeu. Depende do que ela cometeu, né? Se ela não estiver exercendo de forma correta, deixando de pagar as dívidas do curatelado, então ele não está administrando de forma correta, ele pode só ser substituído, é uma punição civil, né? Administrativa ali. Agora, se ele estiver dilapidando o patrimônio do interditado, estiver utilizando esse dinheiro de forma indevida, sim, ele pode responder sim criminalmente. Legal. Que bom, né? Que bom, porque assim, as coisas ficam bem ajustadas e, mais uma vez, garante aí a... Inclusive, no Estatuto da Pessoa Idosa, prevê algumas situações desse exercício que a pessoa pode responder criminalmente, né? Tem os crimes específicos ali. Eu não sabia, você falou aí, né, que, por exemplo, para poder vender algum imóvel, para vender patrimônio, mesmo sendo curador, ele tem que ter a autorização da justiça. Sim, ele precisa, porque ele está tirando um patrimônio dessa pessoa, então ele precisa da apreciação, vai ter o envolvimento do Ministério Público para opinar, para saber se aquele imóvel é necessário ou não, então precisa... Para o bem da pessoa idosa. Da pessoa idosa. Porque o processo de curatela é um processo longo, então você está no meio de uma curatela, você não vai conseguir vender, você vai pedir, inclusive para pedir levantamento de valores, às vezes a gente precisa pedir, enquanto está na curatela, precisa pedir o alvará judicial para isso, para custear. Então, é muito criterioso esse processo, exatamente para proteger. Depois que a curatela já foi firmada, está sentenciada, aí obviamente ele vai apresentar nos bancos para poder movimentar a conta. Aí ele consegue fazer, então, mas aí ele consegue vender patrimônio também ou não? Não. Olha, normalmente não. Tá. Não, assim, eu estou sendo bastante pontual, porque, como vocês estavam falando, né, às vezes a terminologia que usa não é tão clara para o leigo. Então, assim, porque tem um processo para definir quem é o curador. Isso leva um tempo. Nesse meio tempo, muito provavelmente não pode fazer
praticamente nada. Pode. Pode? Com a vara judicial pode. Tá. Né? Normalmente acontece muito no curso da curatela não ter a sentença, porque as pessoas acabam entrando muito tarde, já está num ponto que, né, a pessoa já está acamada, então acaba que não termina nem a curatela. Então, por isso que eu falo, muitas vezes não consegue vender imóvel, não consegue sem autorização judicial, porque o processo demora muito. Tá. Né? Ainda mais se tem discussão de dois irmãos. Tá. Legal, ótimo. Você já meio que respondeu, mas assim, ela é sempre permanente ou ela pode ser revista ao longo do tempo? Pode ser Tem uma revista. validade dessa Não, curatela? a curatela, a pessoa, depois da sentença, a primeira coisa que acontece, normalmente que a gente pede, é uma curatela provisória. Tá. Então, essa curatela provisória que tem uma limitação e ela tem um prazo de duração. É passível de renovação pelo juiz? É passível de renovação. Mas essa curatela provisória, ela só vai durar esse período e a pessoa só vai ser o curador permanente, né, da pessoa enferma, que quando tiver a sentença, tá? Agora, como a gente tinha conversado, pode ser revista se a pessoa achar que está sendo dilapidado o patrimônio, se está sendo feita alguma coisa irregular, pode ser revista. Tá. Não é um cargo que é vitalício. Tá. Foi sentenciado, acabou. Pode ser revisto porque tem que ser observado sempre o melhor interesse da pessoa que está sendo interditado. E você já teve casos, agora dando segmento, que a gente fala um pouquinho mais na autonomia, né? De clientes que o próprio cliente foi e ele queria conversar com você como é que é esse processo da curatela, para ele já se precaver, para ele ser, digamos, o curatelado, não sei se é assim que a gente chamaria, ou interditado. Curatelado, né? certinho. Não, nunca. Eu sempre tive a família... Porque, na verdade, seria o caminho mais certo, se a gente for pensar em autonomia. Mas aí, normalmente, a pessoa que tem essa autonomia, tem a plena capacidade civil, ela não procura isso, porque ela não precisa. pensa na opção de que isso pode acontecer em algum momento. A não ser que ela esteja vendo uma dificuldade, e aí ela nomeia alguém para auxiliá-lo, Tá. né? Mas aí, obviamente, se a pessoa tem esse discernimento de procurar o advogado para... não interditá-la, mas porque ela tem esse discernimento de procurar, eu preciso de um advogado, então ela tem uma capacidade. Sim. Ela procurando, normalmente a gente vai mais para a questão de, nomeia alguém para ser um auxiliar seu, te ajudar na administração. Às vezes existe toda essa figura, mas é a mais comum que todo mundo faz, né? Preciso que minha mãe e meu pai passem uma procuração para mim. A procuração Mas a procuração não dá plenos... A gente fala procuração de plenos poderes, mas não dá plenos poderes. Sim, uma procuração de plenos poderes, por exemplo, não deixa vender um imóvel. Você precisa ter uma procuração específica para vender. O cartório não aceita. Até para conta de banco. Exatamente. Conta de banco, eles aceitam a procuração. Quando você coloca, inclusive, a gente... Eu gosto Você tem de que falar qual é o banco. Eu passei por isso. Banco, coloca o número da conta. Às vezes, para alguns pacientes oncológicos, a gente consegue também. Se está internado, ou precisa de alguma movimentação. Fiquei internado, fiz uma cirurgia, preciso pagar as contas, preciso que o meu filho vai lá no banco e resolva. Isso. A gente consegue com mediante laudo médico. Isso. Não, e a procuração também, existe a possibilidade. Se a pessoa tem uma capacidade, mesmo... estando no hospital, ela consegue fazer, mediante a diligência do cartório, que o cartório vá até o hospital para fazer essa procuração. Porque às vezes ela está com uma incapacidade física e não mental, né? Então ela tem a capacidade de decisão, mas ela não consegue se locomover, que pode ser o caso de uma curatela parcial. Sim. Né? Aí nessa linha da Dani, né? Essa questão ética e de autonomia, existe, assim... melhores práticas ao estabelecer um processo para poder respeitar os desejos e direitos aí da pessoa curatelada? Existe alguma conversa? Como que... Existe, ele pode conversar, né, a pessoa, né, normalmente a pessoa idosa, ela pode conversar com os familiares se ela tem interesse de alguma coisa, de que alguém seja aquela pessoa que cuide das... Mas uma vez, uma vez dada a entrada no processo, né, existe alguma etapa no processo que garanta isso, que vai ver se vai ser respeitado o desejo dela? Sim, vai ser ouvida. Ela vai ser ouvida, inclusive, por uma entrevista com o juiz, a não ser que seja uma incapacidade atestada por
um perito, um médico, de que é uma incapacidade absoluta que ela não tem. Como a tua imagina, tá falando Lé com Cré. Exatamente. Mesmo assim, se não estiver falando Lé com Cré, o juiz vai querer ouvir. Para poder ver se é isso mesmo. Também. Tá. Óbvio que o juiz pode nomear o perito dele, normalmente nomeia, mas eu sempre gosto de apresentar, eu conheci ao longo desse trabalho um perito, né? E eu indico para os clientes, tem uma pessoa que ela é perita judicial, e, né, eu não tenho relação nenhuma, eu passo o telefone dele e ele faz e pelas credenciais dele o juiz vê, não, realmente, ele é um perito, então vamos utilizar a perícia dele realizada. Mas ele é tanto um perito judicial que ele pede para todo mundo sair, né, a entrevista com o juiz também é feita só com a pessoa, sem os familiares que têm interesse ali na curatela, interesse que eu digo, não um interesse escuso, mas um interesse para a proteção. Então é sempre ouvido, sim. Legal. Pensando agora, né, já em casos que você trazendo um pouco da sua experiência aqui, que eu acho que isso é legal, que aproxima um pouco mais da audiência, né? Quais são os principais desafios? O que você vê que é mais dificultoso para quem está startando aí, iniciando um processo de curatela, tanto para os familiares quanto para o próprio curatelado, certo? Exato. Eu acho que a principal questão é emocional, que a gente estava falando. Essa questão é muito forte quando alguém vai procurar a gente para trabalhar nessas questões, porque ela tem um receio de estar magoando aquela pessoa, né, daquela pessoa ficar brava com ela. Então, existe sempre uma questão de tirar também a capacidade, normalmente é um filho, né, um parente, tirar a capacidade daquela pessoa que ela tanto ama. Então, é uma questão bem delicada e tem que ser observado, né, tem que ser conversado, esclarecido que não é um ato de agressão, e sim um ato de cuidado, de amor, né? Então, essa questão do emocional, eu acho que é um grande empecilho no começo. E também não ter o conhecimento do que precisa para poder entrar com isso, né? Que é, principalmente, um laudo médico atestando essa incapacidade. Isso, normalmente, ninguém, quando chega no escritório, ninguém tem esse documento. Sim. A gente sempre tem que pedir. E vai começar... Exatamente. Começa mais de uma como é que eu faço do pra... que, na verdade. E às vezes as pessoas também desconhecem essa quantidade que a gente fala que são os deveres, né? O quanto a curatela você tem regras rígidas, você tem que ter essa prestação de contas. Às vezes a pessoa acha que é só fazer o papel, aí eu vou lá e eu saio com aquele papel fazendo o que precisar, sem você ter que prestar contas daquilo que você está fazendo. Exatamente. E às vezes até os próprios parentes que estão envolvidos, eles não sabem que ele tem que prestar contas, tem que ir buscar. Existe também uma questão de, de comodidade, né? Ele vai cuidar do meu pai ou da minha mãe, então eu não preciso. Não, o cuidado é um dever de todos. Sim. Né? Essa proteção da pessoa interditada também, do idoso, no caso do Estatuto da Pessoa Idosa, é uma questão que é dever de todos. Por isso que o Ministério Público atua, exatamente para o poder público proteger essa pessoa de eventuais danos que ela possa estar sendo submetida por conta dessa curatela. Muito bom. Dani, mais perguntas? Não, eu acho que foi bem completo, né? Acho que quem precisar ir entrar com o processo de curatela, pelo menos já tem o caminho das pedras aí de como fazer de modo devido, né? Quais vão ser suas obrigações aí. Antes de encerrar, alguma dica que você dá, algum conselho que você dá para alguém que está passando por esse processo ou que está avaliando se precisa ou não? Deixa aí um pouco da sua sugestão. O conselho que eu dou é bem esse da questão emocional. Fique tranquilo, você não está fazendo mal para essa pessoa, você está protegendo essa pessoa e você está cuidando dessa pessoa. A curatela, sendo feita de forma correta, é um ato de amor que você está fazendo para a pessoa. Legal, ótimo, doutor. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Muito bom a gente falar com você sobre isso. Bastante. Esclareci dúvidas antigas, dúvidas passadas, né? Foi uma autoconsulta também. Eu sempre aproveito, Dani, para poder fazer essa consultinha, mas eu acho que, enfim, é o que o público quer. Sim. Então, gente, olha, nesse episódio aqui do podcast Longevidade, nós falamos sobre proteções jurídicas para a longevidade. Mais uma vez, eu quero agradecer a participação do Dr. Marcos, né?
a Dani, para a gente fazer junto aqui essa entrevista, esse bate-papo, e ao nosso ouvinte. Lembrando sempre de que você se inscreva no nosso canal e acompanhe o Longidade nas redes sociais para poder ficar informado e desenvolver essa longevidade com saúde e qualidade de vida. E não deixe de comentar aqui embaixo sobre quais temas você gostaria de saber mais, quais convidados você gostaria de ver aqui, enfim. Coloque as suas demandas para a gente poder ser um canal feito para você. E a gente se vê nos próximos episódios. Até Obrigado. o próximo episódio. Até. Tchau, tchau, gente.